Uma operação conjunta entre o ICMBio e IMA resultou aí na apreensão de diversas aves silvestres que estavam presas em cativeiro. A gente conversou com os responsáveis pela operação, que explicaram melhor como foi o andamento. Freitas, que é aí analista ambiental do ICMBio, né? Explica pra gente primeiro o que é ICMBio. Bom, o ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É uma instituição federal, uma autarquia que foi criada em 2007 na divisão do IBAMA. O IBAMA cuida mais da parte de licenciamento e a fiscalização externa das unidades de conservação. E o Instituto Chico Mendes ficou responsável pelas unidades de conservação federais, que são as unidades de conservação, né? Que são os parques nacionais, estações ecológicas, né? A área de proteção ambiental, que essas unidades elas existem na esfera municipal, estadual e federal. No nosso caso, a gente cuida das unidades federais. Vocês, em conjunto aí com o IMA, vem realizando uma operação já há uma semana, né? Começou no dia 8 e encerra agora à tarde. Qual foi o objetivo da operação? Então, como todas as operações que envolvem a área de proteção ambiental de Murici e a Estação Ecológica de Murici, a APA ela é do estado, né, de Alagoas. Ela é uma unidade estadual que ela é mais flexível, né, um tipo de unidade de conservação que você pode ter residência, produção, mas com certas regras, né. Já a Estação Ecológica ela tem uma regra, ela é mais restritiva. Não pode nem entrar, né? Não pode ter nenhuma construção, não pode ter desmatamento, não pode ter nada. Não pode nem ter nenhum tipo de uso nesse tipo de unidade de conservação. Essa operação e todas as outras que eu estou organizando já há 3 anos e 8 meses, visa basicamente combater o tráfico de aves, principalmente aves, a manutenção ilegal de aves e também a caça, que é uma atividade muito forte, cultural na região. No caso, a gente trabalha basicamente em 10 municípios, né? Seria Messias, Murici, Branquinha, União dos Palmares, São José da Laje, Bateguara, Leopoldina e Bateguara já falei, Novo Lino, Joaquim Gomes, Flecheiras, são os municípios que a gente está trabalhando, né? Não só na APA, como na Estação Ecológica. Basicamente o foco é esse, é combater a manutenção ilegal de pássaro, o tráfico de pássaro e a caça ilegal. Nesse contexto a gente vai em vários focos. Bem, como é que vocês dão andamento à operação? Os alvos já são selecionados, vocês já fazem uma investigação anteriormente? Então, a gente recebe muita denúncia, né? A população cada vez se conscientiza mais, faz muita denúncia anônima e a gente cria os nossos alvos através dessas denúncias e também de informações que a gente consegue de outras formas, né? E aí a gente faz o roteiro para focar nessas denúncias, nesses locais, né, que tem as denúncias, e também a gente faz o recolhimento educativo de pássaros, que é a retirada dos pássaros ilegais das residências, né, já que é um flagrante delito, o pássaro silvestre ilegal, né, sem documento, ele é considerado um crime, então é um flagrante delito. Então, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, né, do estado de Alagoas, do IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, e o ICMBio, a gente recolhe esses pássaros fazendo essas visitas nas casas, né? Esses 10 municípios, os últimos quase 4 anos de ações, nessa operação a gente percebeu que o município de Murici, Messias e Flecheiras finalmente começaram a reduzir o número de aves resgatadas ou apreendidas. Qual é a diferença? A resgatada é aquela que a gente vai e faz o recolhimento educativo, explica para as pessoas, né, que a reincidência vai culminar em multas, né? E as apreendidas é que culmina em multa, ou seja, autoinfração, porque a pessoa tem muitos indivíduos guardados em casa ou tem espécie ameaçada de extinção, então a gente não pode deixar de aplicar a multa nesse caso. É um balanço aí resumido, o que foi apreendido aí na operação? Não, nessa operação Curupira 8 agora foram 172 aves na região, pouco mais de 200 gaiolas e açapões foram destruídos, 11 tatuzeiras, que é uma armadilha própria para caça de tatu, 6 espingardas, 6 prisões em flagrante por caça, né, onde as pessoas foram presas, foram para a delegacia, tiveram que pagar fiança para sair e vão responder criminalmente por isso. A gente teve também 7 carcaças de animais silvestres apreendidas e destruídas, né? É um saldo bem positivo, né? A gente espera que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância da conservação, principalmente dos pássaros em liberdade. De outras operações que vocês já realizaram, houve uma diminuição? Vocês viram aí que houve alguma diminuição ou continua aumentando o tráfico de pássaros silvestres? O que acontece é que a APA, que a gente está atuando junto com o IMA, né, que é o órgão estadual, ela embarca 10 municípios, como eu falei no começo, né? E o que acontece? Cada vez mais a gente vai visitando comunidades que a gente não conhecia ou não tinha acesso. Então o número sempre aumenta. Mas nessa operação, dos últimos 4 anos para cá, como eu falei, Messias, Murici e Flecheiras, diminui o número de aves apreendidas, né, ou resgatadas. Isso é um saldo positivo. A gente acredita que as pessoas já estão
começando a se conscientizar da importância, né, de respeitar a legislação, né. O que é que são feito com essas aves aí que são apreendidas? Então, as espécies que são da caatinga, por exemplo, o galo de Campina, o extravagante ou o azulão, elas são do bioma caatinga. Elas vão para o IMA ou para o IBAMA, no caso tem o Centro de Triagem de Animais, elas são triadas, né, e elas são removidas translocadas para o bioma caatinga, o sertão, né. E a grande maioria, como é da zona da Mata Atlântica, que está apta para soltura, a gente faz a soltura imediata, na APA. As que tem algum problema de saúde, asa quebrada, sem pena para voar, a gente manda também para o CETAS do IBAMA e IMA, né, em Maceió, para tratamento e depois reintegração. Como é que estava o estado dos animais aí? Não, a grande maioria dos pássaros são bem brabos, assim, como a gente chama, eles são animais que se debatem na jaula com característica de que são animais recém-capturados, ou seja, como a grande maioria, mais de 90% são pássaros passeriformes, granívoros, que comem grãos, você já solta, eles já estão comendo semente ali, então eles se adaptam. Então a gente escolhe locais mais seguros, que tem fazendeiros parceiros, né, que não permitem a captura ou até a entrada de estranhos. Então a reintegração deles é mais fácil, né? A gente percebe que na região como um todo tem aumentado de forma assim, bem visível o número de indivíduos, né? Canário da terra, patativa, caboclinho, papacapim, são pássaros que estão voltando para a região. E a importância disso na questão do equilíbrio ecológico, né? Esses pássaros eles são importantes para controlar as pragas das plantações, né? Então eles comem insetos e isso ajuda muito, larvas de insetos, né? E dispersam semente de frutas, né? De plantas nativas. E uma coisa interessante que a gente sempre ressalta nisso é que as pessoas podem criar pássaros desde que sejam pássaros de origem legal, mesmo espécies silvestres, que são provenientes de cativeiros com anilha, nascem em cativeiro, vem com certificado tudo direitinho, né? O pessoal do IMA sabe instruir melhor sobre isso. E as espécies domésticas mesmo, como o canário belga, periquito australiano, agapornis, escalopsita, tem um número de espécies grande que nascem em cativeiro, são domésticas e podem sim ser criadas em cativeiro, sem nenhum problema de nenhuma sanção penal por nenhum órgão ambiental. Mesmo sendo doméstica aí, existe um limite para a quantidade de pássaros? Não, pássaro doméstico, como eu falei, canário belga, periquito australiano, inclusive a gente percebe um aumento, né? Mensalmente a gente vê que tem mais casas adquirindo pássaros domésticos, né? Não existe um limite, o que precisa se ter é um cuidado, como qualquer animal, um cão, um gato, né? Ou seja, cuidar para não ter maus tratos, né? Porque mesmo o canário belga sendo doméstico, se você maltrata ele, não alimenta direito, tá com a gaiola suja, né? Ou seja, o que configurar maus tratos gera multa também, para qualquer animal, seja doméstico ou silvestre. Agora a gente vai conversar com o Anderson Giovettino, que é assessor ambiental aí do IMA, né, Anderson? Fala pra gente como é que foi aí o saldo dessa operação que foi realizada em conjunto com o ICMBio. A gente capturou cerca de 170 animais, né, resgatou e apreendeu, né, sendo os animais resgatados que estavam ainda no estado selvagem, né, que estavam ainda debatendo, aqueles animais que ainda tinham visualmente uma capacidade de voar e não estava com nenhum dano físico, eles são logo libertados na área da APA de Murici, na área protegida. E houve também apreensão de armas de caça, como levamos à delegacia 5 caçadores, né, identificados dentro da APA de Murici. E ainda fizemos rondas, campanas estratégicas para coibir os crimes ambientais, principalmente nessa questão da fauna, que é um dos objetivos aqui da operação. A APA é uma reserva ecológica muito importante, né, para a cidade. O que é que vocês fazem lá para preservar, além da fiscalização? Bom, na APA, na verdade, para preservar, existe as RPPNs, né, de patrimônio particular, que são áreas, são reservas que os proprietários eles podem cadastrar aquela área. E também os monitoramentos que a gente faz com frequência, né? Existem os monitoramentos que a gente identifica a infração, mas basicamente para a preservação da APA está sustentado em cima da fiscalização mesmo, né? Do monitoramento da área, da fiscalização. Vocês aí nessa operação conjunta, vocês pretendem realizar uma nova operação
Vocês não divulgam, né, a operação na verdade, mas vocês já pretendem organizar uma nova operação? A gente tem bastante frequência aqui de operação. Houve uma parada, né, devido à Covid-19. Aí a gente teve uma diminuída sim, mas estamos voltando forte. Provavelmente no mês de outubro, novembro, os próximos meses aí estaremos de volta bastante incisivo aí nas fiscalizações. A gente tem um pessoal de apoio que faz todo o trabalho de inteligência, que faz as denúncias, para que a gente não perca tanto tempo também só procurando a olho. Então assim, as operações ela não tem um manual específico, não tem uma metodologia tão específica, a gente vai mudando independentemente do que vai acontecendo. E certamente, principalmente nesse período agora de outubro, novembro e dezembro, a fiscalização ela vai ter um pouco mais de foco, sim. Nesse período aí de pandemia que a gente está vivendo, vocês receberam muitas denúncias ou amenizam um pouco? No período de pandemia, inicialmente, por causa do medo da população, houve uma diminuição, né, dessas denúncias. Mas o que a gente notou? Depois de um tempo, quando houve um relaxamento devido a alguns dados positivos diante da pandemia, o pessoal começou sim a aumentar aí um grande número de animais em cativeiro, voltar a caçar. Há indícios, porque como a gente faz trilhas frequentes dentro das grandes reservas, das matas, né, dos fragmentos de Mata Atlântica, já há indícios de pessoas que estão caminhando ali naquela área que é proibida, né? Em algumas áreas você não pode nem entrar. Então assim, a gente percebeu uma diminuição inicialmente, mas logo depois houve sim um aumento. Mas a boa notícia é que esse aumento não foi tão grande, então por isso que é importante a volta das fiscalizações e a intensidade dela, né? A quantidade de fiscalizações ela vai aumentar sim nesses próximos meses. A gente se preocupa muito aí com esses animais que estão em extinção, né, Anderson? Na APA existe algum deles? Sim, o símbolo da APA, na verdade, que é símbolo da APA e é o nosso ícone, que é o Saíra Sete Cores, ou Saíra faustuosa. Ele é um animal muito belo, né? Então assim, quem for pego com esse animal que está ameaçado de extinção tem um valor de multa no valor de R$5.000, mas devido ao artigo 93 do Decreto Federal, por estar dentro da unidade de conservação, esse valor é dobrado, vai para R$10.000, só um animal. Fora que muitas vezes essa pessoa vai ter que responder também na questão civil. Então eu posso dizer que o símbolo da APA seria o Saíra Sete Cores, ou só Sete Cores, mas também existe a jararaca de Murici, que é uma serpente também que está bastante ameaçada, e a choquinha de Alagoas, que recentemente teve um foco maior. Quem aí for pego com animais silvestres aí em cativeiro, como é que pode fazer a denúncia? Quem visualizar, como é que pode ser feita? A denúncia pode ser feita diretamente do nosso app, né? O IMA tem um app que é o IMA Denuncie. Ele está disponível para Android e iOS ou iOS. Você também pode fazer essa denúncia protocolada lá no IMA, ou vocês podem procurar os órgãos ambientais mais próximos, né? Tem uma sede aqui em Murici do ICMBio ou que seria mais distante um pouco, o IMA lá de Maceió.